Começa agora o canal da bênção, Bíblia Revelada. Tema de hoje: depressão é ausência de Deus. Meus amados amigos, eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, o capítulo 11 e o versículo 18 das Escrituras Sagradas, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos te aliviarei. Vou repetir o texto sagrado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos te aliviarei. Amados amigos, estamos diante de um texto sagrado, aonde o Senhor Jesus Cristo fala deste tema maravilhoso para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Jesus Cristo fala sobre este tema, a depressão. A depressão é a ausência de Deus. Esse diagnóstico, quem deu ele foi o Senhor Jesus há quase 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, o próprio Senhor Jesus Cristo já falava da mais terrível doença de todos os séculos, a depressão. Então, nesse texto, Jesus relata um retrato, um DVD desta mais terrível doença, a depressão. Então, nesse texto sagrado, nós encontramos três personalidades: Jesus Cristo, um povo cansado e um povo deprimido. Então, de um lado, o Senhor Jesus Cristo, a vida, abrindo seus braços e convidando um povo cansado e oprimido, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Então, a depressão, ela é a ausência de Deus. Para nós entendermos bem melhor, eu vou historiar o capítulo 2 de Gênesis e o capítulo 3 de Gênesis. Então vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis, para com que você, meu amigo, entenda melhor sobre o que é a depressão. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, o Senhor Jesus Cristo diz, a palavra de Deus fala que o Senhor Deus criou um jardim, o jardim do Éden, e plantou todas as maravilhosas árvores frutíferas, criou um paraíso para o homem, e a palavra de Deus diz que Deus colocou este homem, Adão e Eva, neste paraíso. E o versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis diz que o Senhor ordenou ao homem que comesse de todos os frutos da árvore que tinha no jardim. Mas no versículo 17, Deus faz uma única advertência, dizendo: Não comerás da árvore da ciência do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia que tu comeres, certamente tu morrerás.
Então, atenção, senhoras e senhores. Aqui está o princípio, a origem da palavra depressão. Disse o Senhor Deus: se tu comeres da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, aqui Deus fala sobre uma sentença, morte. Deus fala da sentença morte. Deus advertiu: se o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Então, vamos compreender e entender o sinônimo de morte. Então vamos lá. O sinônimo de morte significa tristeza, angústia, amargura, decepções, traumas, dor. Dor significa sofrimento. Morte é sinônimo de tribulação, de perturbação, de traumas infinitos. Então, no jardim do Éden, Deus advertiu o homem que se ele desobedecesse às suas palavras, o homem ia viver debaixo da pressão da morte. Então, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, diz que o homem foi expulso do jardim do Éden. Expulsou o Senhor Deus o homem do jardim do Éden. Por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden? Porque Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha advertido que eles não comessem. Aí está a origem da depressão. O homem foi expulso do paraíso. Deus criou um paraíso de luz para o homem, mas advertiu o homem que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, certamente ele ia viver debaixo da pressão e da depressão da morte. Então o homem desobedeceu e comeu. E em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e 17, o homem foi expulso do paraíso. Então o homem vivia num paraíso, um paraíso de luz, onde não existia pressão e nem depressão. Agora o homem é expulso desse paraíso de luz, onde não há pressão e nem depressão, para viver debaixo de um mundo de pressão e de depressão. O mundo que nós vivemos é um mundo de pressão e depressão. Nós vamos só lembrar que no nosso mundo tudo é pressão. Pressão para estudar, pressão do desemprego, pressão para trabalhar, pressão da saúde, pressão da água, pressão da luz, pressão do telefone, pressão de nossas conquistas para nós conquistarmos. Então nós vivemos num mundo debaixo de pressão. O nosso mundo é o mundo da pressão. Então tudo aqui é debaixo da pressão. Agora vamos voltar para o texto que diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos te aliviarei. O que é pressão? O que é depressão?
Senhoras e senhores, depressão é a ausência de Deus. O homem estava na presença de Deus no Jardim do Éden, não tinha pressão e nem depressão. O homem errou, e esse erro do homem, o próprio erro do homem, expulsou este homem do paraíso. Então o homem saiu do paraíso, expulso pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros, para ir viver no mundo de pressão. Agora, escute aí, meu amigo. Ouça a bondade de Deus. Deus é perfeito em bondade. Deus viu que o homem estava debaixo de pressão para sobreviver, pressão da morte, pressão das decepções, pressão dos problemas. E o homem estava morrendo deprimido. Agora ele envia Jesus Cristo. E nesse texto do capítulo 11, versículo 28 de Mateus, o próprio Filho de Deus abre os seus braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ouça, há quase 2000 anos o próprio Jesus já dá o diagnóstico da depressão. Oprimidos. Então agora vamos agora compreender, entender e aprender esse texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. De um lado, Jesus Cristo chamando uma multidão de homens deprimidos. Então, o que é depressão? É a ausência de Deus. O que é depressão? Depressão é a ausência de Deus. Deus é luz e depressão é trevas. Todos os erros do homem são transformados em energia negra, escura, trevas. Então, nesse texto nós vimos o Senhor Jesus Cristo de braço aberto, convidando uma multidão de pessoas deprimidas para os curar. A depressão, ela tem cura. E a cura da depressão é o Senhor Jesus. Entenda, compreenda que Jesus abriu os seus braços e convidou há quase 2000 anos para todos saírem da depressão. Se você que está me assistindo nesse momento está passando grandes problemas em sua vida, não tem mais vontade para viver, tristeza, amargura, angústia, endividado, decepcionado com seu casamento, decepcionado com seu esposo, decepcionado com sua esposa, decepcionado com seus filhos, doente, o médico já deu o diagnóstico que essa doença não tem cura, e você está amargurado, você está atribulado, está quase deprimido, está quase com a depressão está esmagando. Escute essa mensagem. Jesus abriu seus braços e disse: vinde a mim. Eu vou traduzir o que Jesus disse. Jesus disse assim: ei, você que está decepcionado, você que está triste, você que está amargurado, você que está endividado, você que foi esmagado, engelhado, amassado pelo sistema trabalhista do seu país, do seu estado, do seu governo, você que está nessas condições e que a vida para você não tem mais sentido, não tem mais valor, Jesus está dizendo assim: é você mesmo, é você que eu convido agora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e deprimido. Cansado significa enfadado, desgastado, não aguenta mais, o fardo está pesado.
não aguenta mais. Deprimido significa amassado, engelhado, esmagado. É você mesmo. Jesus está dizendo: vinde a mim. Jesus é a solução da depressão, porque a depressão é a ausência de Deus. Deus é luz e depressão é trevas. Deus é luz e depressão é trevas. A depressão foi criada pelo pecado do homem, pelo erro do homem. Pecado é erro. Cada erro que o homem comete gera a energia negra, que é a depressão, que esmaga o universo da mente. A depressão, ela é a energia negra que esmaga a imaginação. A depressão esmaga os pensamentos. A depressão esmaga os sentimentos. A depressão esmaga as emoções. O homem sem emoção não tem prazer para viver. A depressão esmaga as emoções coloridas da vida. A depressão esmaga os sonhos. Agora, imagine um homem deprimido. Um homem deprimido, a sua imaginação está esmagada, os seus pensamentos estão esmagados, os seus sentimentos estão esmagados, as suas emoções estão esmagadas, os seus sonhos estão esmagados. Então imagina uma vida que não imagina, que não pensa, que não tem sentimento, que não tem emoções, que não tem sonhos. Essa vida é uma vida miseravelmente deprimida. Então, muitas pessoas estão se suicidando devido de não ter conhecimento de que a depressão tem cura, devido de não ter conhecimento de que a depressão é a ausência de Deus. Se neste momento você compreender, entender e aprender esta mensagem, você vai sair dessa depressão. Porque a depressão tem cura e a depressão é Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e deprimidos. Quantas pessoas estão cansadas e deprimidas neste momento? Quantas pessoas estão pensando em colocar uma corda no seu pescoço e terminar sua vida? Quantas pessoas estão pensando neste momento de se lançar dos prédios para perder a sua vida, se lançar das pontes por causa da doença da depressão? Vou repetir. Pegue a sua Bíblia Sagrada. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, leia, por favor, meu amigo. Eu lhe peço, no nome de Jesus, leia. A resposta, a cura da depressão está nesse texto. Olha o que Jesus disse: vinde a mim. Jesus está te convidando: venha a mim, venha a mim, venha a mim. E eu te aliviarei. Vinde a mim e eu vou te curar. Eu vou te libertar desse cansaço, desse fardo. E o texto em seguida diz, olha que esse texto diz, escute o que esse texto diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos te aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e meu jugo é leve. Glória a Deus. A depressão que você está sentindo é a ausência de Deus, meu amigo. É a ausência de Deus. Busque neste momento o Senhor Deus. E essa depressão vai fugir, porque Jesus disse no capítulo 8, versículo 12 de João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Olha, escute, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue
não anda em trevas. Jesus é a luz. Trevas é o erro dos homens. Trevas é a depressão. Trevas é a energia escura, é a energia negra. Então Jesus está dizendo, quem anda comigo anda com a luz, e quem está na luz não tem depressão. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Eu te convido agora para você dobrar o seu joelho diante de Deus e sair dessa depressão, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o que é depressão? É a ausência de Deus. Amém.